Convido os amados irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 20. Vamos ler do verso 20 ao verso 28. Diz assim o texto da palavra de Deus: Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: Que queres? E ela respondeu: Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. Então lhes disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. E então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nós olhamos nesse texto, irmãos, uma forma que o Senhor Jesus usou para, a partir de uma atitude errada de uma mulher, a quem ele conhecia muito bem, trazer lições de vida e lições do reino de Deus para pessoas que estavam com ele. Nós olhamos para o Evangelho hoje e vemos que muitos dos problemas que nós vivenciamos no nosso dia a dia, nós trazemos ainda como herança de uma distorção acerca de Deus, acerca da religião e acerca do próprio Evangelho que Jesus pregou lá no passado. Às vezes, as dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida, elas deixam de ser uma oportunidade para nós aprendermos alguma coisa, ou aprendermos o que Deus está querendo nos ensinar, ou pode nos ensinar, justamente porque nós olhamos para elas numa visão distorcida em relação ao que a palavra nos ensina. Às vezes nós queremos ajustar um pouco os padrões que são de Deus aos padrões que são do mundo, e isso é impossível. Às vezes nós queremos ajustar a nossa consciência aos erros que temos cometido, tornando-os, de uma certa forma, possíveis ao nosso viver, mas nós olhamos que a palavra de Deus é enfática com relação a isso. O Senhor Jesus sempre nos corrigiu e sempre vai nos corrigir. E nós precisamos olhar com atenção para esses detalhes na nossa vida. Nesse texto, nós olhamos uma pessoa caminhando na contramão do Evangelho. Olhamos a mãe de Tiago e João, a esposa de Zebedeu, um homem muito conhecido nos dias de Jesus. E diferente, por exemplo, de uma mulher conhecida também do povo de Deus, que está registrada a sua história lá no livro de Atos, chamada Dorcas, uma mulher que se preocupava em servir, uma mulher que aplicava a sua vida em servir as outras pessoas, uma mulher que costurava para os pobres, uma mulher cheia de boas obras. Nós olhamos aqui esta mulher, mãe de Tiago e João, os discípulos de Jesus, que queria uma posição de destaque para os seus filhos e, consequentemente, para ela também. Uma mulher que não estava com o seu coração na necessidade dos outros, mas estava olhando para as suas necessidades pessoais, que eram necessidades que nem eram aprovadas por Deus. O pedido que ela fez para o Senhor Jesus foi revogado, foi negado, e foi corrigido toda a sua forma de pensar e de refletir sobre as coisas de Deus. Agora, cabe a nós olharmos para esse texto e identificarmos aqui o contraste que existe entre os conceitos de grandeza, ou o conceito de ser uma pessoa grande, que está aplicado nas pessoas do mundo, ou seja, na sociedade secular, sociedade distante da igreja do Senhor Jesus, e o conceito de grandeza que está associado à palavra de Deus, aos princípios do Evangelho do Senhor Jesus.
nós olhamos, uma primeira lição que nós vemos aqui, é que Jesus não negocia seus princípios. Assim como aquela mãe que chegou para Jesus, pedindo para ele dar um jeitinho na situação e colocar os seus filhos numa posição de destaque em relação aos outros 10 discípulos, nós muitas vezes, irmãos, queremos orar ao nosso Deus, pedindo para ele dar um jeitinho na nossa situação ou na nossa vida. E Jesus ensinou que a palavra do crente, ela deve ser sempre sim, sim ou não, não. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 37, ele disse assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência do maligno. Olha agora no verso 20 que nós lemos, diz assim: então chegou a Jesus a mulher de Zebedeu, também estava acompanhada dos seus filhos. Ela adorou a Jesus e logo lhe pediu um favor. É hora da gente pensar, irmãos, que tipo de favor nós estamos pedindo para Jesus nas nossas orações. Que tipo de necessidade, de demandas nós estamos apresentando a Deus e usando inclusive o nome de Jesus. Muitas vezes nós oramos em nome de Jesus, pedindo a Deus ou falando para Deus aquilo que o Senhor Jesus não nos autorizou falar. E esta mulher é um exemplo disso. Uma outra lição que nós tiramos desse texto é que nós não podemos desperdiçar as oportunidades que Jesus nos dá. Aquela mulher adorou a Jesus, eu fico imaginando, de repente, ela se prostrando, porque a palavra adoração tem o sentido de prostrar-se diante de alguém. Ela se prostrou diante de Jesus, veio junto com seus filhos e logo lhe pediu um favor. E ela recebeu de Jesus uma resposta, uma palavra que todos nós gostaríamos de receber. Jesus olhou para ela e perguntou: o que queres de mim? Olha que oportunidade ímpar aquela mulher estava recebendo. Às vezes nós estamos passando dificuldade na nossa vida, às vezes nós estamos enfrentando momentos de grandes embates, de grande opressão, de grande batalha espiritual. Às vezes estamos enfrentando dificuldades com relação às pessoas da nossa família, as pessoas da nossa igreja, que são do nosso convívio, da nossa comunhão. E quando nós procuramos a Jesus e ouvimos uma resposta como essa: o que queres de mim? Às vezes nós soltamos um disparate e pedimos alguma coisa que vai completamente contra os princípios de Jesus. Perdemos uma grande oportunidade na nossa vida. Aquela mãe poderia ter pedido uma bênção especial sobre os outros filhos que possivelmente ela tinha que não estavam com Jesus. Poderia ter pedido uma bênção especial sobre a vida do seu esposo, do seu marido, o famoso Zebedeu. Ela poderia ter pedido que a graça do Senhor Jesus alcançasse toda a sua casa. Ela poderia ter pedido a Jesus que falasse com ela acerca da sua vida, acerca dos seus próprios pecados que precisavam ser consertados. Ela podia ter colocado diante de Jesus as suas expectativas, os seus sonhos, pedindo ao Senhor Jesus que pudesse aprová-los e torná-los reais. Ela chega para Jesus e pede: Senhor, eu quero te pedir que quando o Senhor entrar no seu reino, o Senhor coloque esses meus 2 filhos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Dê um lugar de destaque para eles, de posição, de poder. Olha que futilidade aquela mulher pediu para o Senhor. E ainda mais quando nós olhamos para os outros 10 discípulos que estavam ali. É uma mulher que refletia aquilo que estava no seu coração, como sendo um profundo egoísmo que lhe impedia de ver os outros, de ver as necessidades dos outros, e o que é pior, de ver as suas necessidades essenciais. Ela não conseguia enxergar nem o seu próprio coração. E ela então pede isso para Jesus, e Jesus disse para ela: não sabeis o que pedis. Aliás, Jesus disse para ela e para os seus 2 filhos, que o que nós precisamos ver é que os 2 discípulos de Jesus, Tiago e João, que eram filhos daquela mulher, concordaram com ela, permitiram que ela fizesse o pedido, eles vieram junto com ela. Então Jesus disse para eles: olha, vocês não estão sabendo o que vocês estão pedindo.
Essa frase de Jesus, na verdade, nos faz pensar e avaliar os nossos pedidos para Ele também. Nós temos uma convicção muito clara, muito forte, muito grande e muito precisa também. Aquilo que nós falamos com Deus nas nossas orações, aquilo que nós pedimos ao Senhor e apresentamos a Ele como demandas da nossa vida, na verdade são reflexos do nosso estado interior, refletem os nossos valores, refletem os nossos pensamentos. Eu queria te convidar nessa hora a avaliar um pouco aquilo que você tem conversado com Deus. Jesus falou que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Eu queria te convidar nesse momento a avaliar os seus períodos de oração, momentos em que você abre seu coração para Deus, para Jesus. O que você tem falado com Ele? O que você tem pedido para Ele? Isso é um reflexo daquilo que está dentro do seu interior. É um reflexo da sua vida, do estado emocional e espiritual que está dentro de você. Às vezes, irmãos, nós pedimos coisas para Deus que Ele não vai fazer. A Bíblia nos traz alguns exemplos, eu vou citar alguns para os irmãos. Moisés, os irmãos abrirem suas Bíblias lá no livro de Números, capítulo 11, os irmãos vão ver que Moisés pediu a Deus a sua própria morte. Estava cansado, sobrecarregado, o povo de Deus peregrinando no deserto. Moisés já tinha vencido grandes batalhas espirituais, em confrontos de fato com o próprio faraó, até o momento em que Deus quebrou o coração de faraó, quebrantou o coração de faraó para que ele libertasse o povo. Moisés começou caminhando, mas o povo era um povo difícil. Às vezes eu fico pensando, por que Deus escolheu a nação de Israel para ser o povo que Ele tomou só para si e usou como exemplo? A Bíblia traz no Antigo Testamento a história do relacionamento entre Deus e o povo de Israel. Por que Deus escolheu esse povo tão difícil? O povo dificultou todo o trabalho de Moisés como seu líder. Chegou uma hora que Moisés falou: Senhor, prefiro morrer, mata, tira a minha vida. Deus nunca iria responder uma oração como essa, um pedido desse. Isso vai contra o princípio do Senhor. Mas deu a ele uma direção. Falou assim: olha, você precisa de auxílio. Organize o seu povo em anciãos, e cada ancião seja responsável por um outro grupo de pessoas. Nós vemos Elias, o grande profeta, exemplo de profeta no Antigo Testamento, enfrentou uma batalha com a rainha Jezabel, no momento em que a idolatria estava imperando no meio da nação. Ela oprimia aquelas pessoas que serviam ao Deus Jeová, o nosso Deus, e ela trouxe o Deus Baal, um Deus pagão para aquela nação. As pessoas estavam se perdendo na sua religiosidade, estavam adorando, se prostrando diante de ídolos, Baalins, entre outros. E de repente Elias vai, e lá no Monte Carmelo ele trava aquele grande embate que muitas pessoas já conhecem. Mas depois de ter vencido aquela potestade das trevas, Elias foge, se amedronta, provavelmente entrou em depressão, e ele pediu a morte também para o Senhor. E sabe o que Deus deu como resposta para o seu pedido? Deus lhe deu comida, água, e lhe deu uma oportunidade de dormir. O que Elias estava precisando era descansar a mente, o físico. Isso lhe traria também um descanso para a alma, uma vez que ele já tinha a presença de Deus e do Espírito Santo na sua vida. E Deus falou para ele que ainda tinha muita coisa a fazer na sua vida. Olhamos também no Antigo Testamento, no livro de Jonas, o profeta, e não por uma só vez, mas por 2 vezes pediu a Deus que lhe tirasse a vida. Então, às vezes, nós estamos pedindo a Deus coisas que não é o que Ele quer fazer. Às vezes, nós apresentamos para Deus uma solução para o nosso problema dentro da nossa visão de vida. Mas, irmãos, Deus nos chamou como geração eleita. Jesus falou: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Então existe uma relação de compromisso entre nós e o nosso Deus, e essa relação de compromisso precisa se estabelecer num patamar no qual é Deus o soberano sobre nós, sobre nossas decisões.
Quantas vezes nós reivindicamos para nós o poder de decidir, mas tiramos de Deus a oportunidade de nos orientar nas nossas decisões. Apresentamos para Deus a solução, enquanto o que deveríamos pedir a Deus era a resposta para a circunstância que nós estamos vivendo, para a decisão que nós precisamos tomar. E aí nós passamos por grandes dificuldades na nossa vida. Pasmem os irmãos, mas a gente vê de tudo no Evangelho. A gente vê de tudo nas pessoas que hoje estão querendo ingressar dentro do Evangelho do Senhor Jesus. Às vezes nós encontramos pessoas com conceitos errados. Por exemplo, a cobiça nos seus corações fazem com que elas peçam a Deus coisas que são incabíveis ao pensamento do Senhor. Eu já vi mulheres pedindo na sua oração, ou pedindo que eu orasse para que Deus lhe mostrasse uma pessoa, e elas falaram, eu gostaria que fosse fulano. Eu falei, mas fulano já é casado. E ela sabia disso. Da mesma forma, irmãos, que essa pessoa teve a coragem de falar, eu tenho certeza que algumas pessoas não falam, mas pensam. Às vezes, nós vemos cristãos no ambiente de trabalho, por exemplo, cobiçando, desejando o cargo do outro e colocam isso diante de oração para Deus. Senhor, tira aquela pessoa do seu cargo e me coloca. O Senhor me elegeu para ser cabeça e não cauda. E ela quer a desgraça do outro e quer que Deus abençoe isso, que Deus tenha pacto com isso. Nós precisamos, irmãos, avaliar os nossos pedidos, os nossos padrões e não desperdiçarmos as oportunidades que o Senhor Deus tem nos dado de falarmos para Ele de fato aquilo que Ele deseja ouvir e que deseja fazer em nós e através de nós. Uma outra lição que eu aprendo nesse texto é que nós precisamos conhecer então mais o nosso interior, a nossa alma e os nossos pensamentos. Eu preciso ser uma pessoa, você precisa ser uma pessoa que se preocupe mais com o seu estado interior, com seus valores e com o seu modo, o seu jeito de pensar. Jesus perguntou para Tiago e João e para sua mãe, naquele momento, vocês podem por acaso beber o cálice que eu já estou para beber? Jesus estava perto já de passar pela crucificação. Cálice, na verdade, tinha sentido de sofrimento. Eles estavam pedindo para ficar num patamar de igualdade com Jesus, uma à direita e outra à esquerda, como se tudo estivesse muito bem, como se eles fossem pessoas merecedoras. Irmãos, o conceito de graça é justamente obtermos de alguém aquilo que nós não merecemos. Jesus deixou claro que nós não podemos salvar a nós mesmos. Jesus deixou de uma maneira muito clara que tudo aquilo que nós viermos a fazer nunca será suficiente para nos reconciliar com Deus, uma vez que todos nós somos falhos, somos pecadores, somos humanos. Então é pelo conceito de graça, é pelo favor imerecido, é pela cruz, pelo seu sacrifício na cruz que nós podemos alcançar, ou seja, o Filho de Deus perfeito, que não pecou, Ele se sacrificou em nosso favor, pelo perdão dos nossos pecados, para o cancelamento das nossas culpas e para a reconciliação da nossa vida com o nosso Deus. Então é somente por intermédio dele que nós temos acesso à pessoa de Deus. Por isso que ele nos ensinou a orar em nome de Jesus. Os nossos pedidos só podem ser ouvidos por Deus, só podem chegar ao trono de Deus, se forem feitos pelo nome de Jesus. Aqueles homens e aquela mulher não estavam conscientes disso, ou seja, o seu interior não apresentava uma realidade que pudesse expressar uma certeza acerca de que eles não eram merecedores daquilo que eles estavam pedindo para Deus. Tanto que quando Jesus perguntou, vocês poderão beber o cálice que eu estou para beber? Eles disseram, podemos. Isso reflete uma ignorância total. Se os irmãos olharem esse texto de Mateus 20,
Nós lemos a partir do verso 20, mas no verso 18, anterior a este, Jesus estava falando acerca do que estava para acontecer com ele, dizendo que o Filho do Homem haveria de ser morto, haveria de padecer dores, haveria de ressuscitar ao terceiro dia. E pergunta agora, vocês são capazes, vocês podem por acaso beber o cálice que eu estou para beber? E eles disseram, podemos. E há um grande perigo, irmãos, no nosso interior, quando nós respondemos para nós mesmos, para as pessoas e para Deus que nós podemos. Isso reflete uma relação entre a nossa vida, o nosso ser e o poder. É uma relação falsa, fictícia. E o que é pior, uma relação prejudicial à nossa vida. Quando nós falamos que podemos alguma coisa, se não estiver no nosso coração a nossa certeza de que Deus já aprovou, ou seja, de que Deus em Jesus Cristo estará conosco naquilo que nós estamos empreendendo e pretendendo fazer, esse sentimento, essa convicção de poder, ela é danosa, ela é prejudicial a nós. Tem 3 origens que nós podemos pensar acerca dessa resposta, ou desse sentimento que nasceu no coração de Tiago e de João, dizendo para Jesus que eles poderiam passar pelo sofrimento de Jesus. O primeiro deles, e que não foi o caso que se aplicou a eles, mas que se aplicar a nós hoje será bom, é o conceito de fé. Quando a nossa palavra é eu posso, mas se for uma palavra embasada e fundamentada na nossa fé, no Deus que está conosco, isso é bom para nós. Paulo mesmo disse em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Mas ele foi muito claro em dizer, eu posso naquele, em Cristo, que me fortalece. Nele eu posso todas as coisas. Ou seja, se for aprovado por ele, se ele estiver comigo, não haverá barreiras que poderão impedir alcançar aquilo que ele já determinou para mim. Mas há outras 2 origens que nós precisamos olhar. A prepotência, a soberba, por exemplo. Muitas pessoas dizem que podem, acham que podem, mas calcadas e fundamentadas numa soberba pessoal e interior. E a soberba causa uma rejeição no coração de Deus. Deus nunca estará conosco em nada da nossa vida, se no nosso coração houver prepotência, soberba, orgulho pessoal. A Bíblia diz que Deus rejeita os soberbos, mas concede graça aos humildes. A terceira origem de uma resposta como essa, podemos, seria a ignorância, a falta de conhecimento. Mas é importante nós sabermos, irmãos, que a nossa ignorância, a nossa falta de conhecimento, não nos exime da nossa culpa, dos nossos erros, e nem tampouco das consequências das nossas decisões erradas e dos nossos pecados. Então eu não posso agir nem decidir de maneira ignorante, eu preciso me aplicar ao conhecimento de Deus, preciso me aplicar na dependência de Deus. Eu não posso ser uma pessoa soberba, orgulhosa, prepotente, achando que posso tudo, porque no fundo eu não posso nada. Eu me lembro a palavra de Moisés quando estava no deserto e se sentiu inseguro diante da presença de Deus, porque o povo de Israel pecou. Arão, que era seu irmão, o seu braço direito, a quem ele confiou a liderança do povo, enquanto ele subiu ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei, para conversar com Deus, lá Deus já fala, Moisés, o meu povo pecou. E aí Moisés se sentiu inseguro com relação à presença de Deus ali. E sabe o que Moisés falou com o Senhor na sua oração? Meu Pai, se o Senhor não for comigo, eu não sairei deste lugar. Aleluia, irmãos. Se o Senhor não for conosco, nós não devemos sair da onde estamos. Paralise as suas atitudes, as suas ações, mas não tome nenhuma decisão, não faça nada, que você não tenha a convicção
de que Deus está mandando, de que Deus está aprovando, ou de que Deus está permitindo na sua vida. Uma quarta lição que nós aprendemos nesse texto diz respeito ao espírito de ser servo. Quem não se esforça para construir um espírito de servo, desconstrói um espírito de harmonia e de unidade. Preste atenção nessa frase. Quem não se esforça para construir um espírito de servo em si mesmo, desconstrói todo o espírito de harmonia e de unidade que possa acontecer na sua vida interior e no seu relacionamento com as outras pessoas. Olha no verso 24 de Mateus 20. O desenrolar da história, Jesus agora está dizendo para aqueles homens: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Depois Jesus fala assim: vocês por acaso podem beber do cálice que eu estou para beber? Aqueles homens respondem com ignorância de pensamento, ou com prepotência ou arrogância, dizendo: nós podemos. Jesus disse para ele: vocês vão poder beber do cálice, mas aí Jesus se referiu ao cálice da última ceia, e não ao cálice do sofrimento da cruz. E agora, diante do que eles falaram, nós vemos uma reação do grupo. Os 10 outros discípulos, que eram irmãos na fé, já conviviam com Jesus há cerca de 3 anos, já tinham ouvido de Jesus o suficiente para mudarem suas vidas, seus pensamentos. E eles começam a se indignar. Diz o texto de maneira clara, verso 24: ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Irmão, preste atenção. Talvez uma pequena atitude tua dentro da sua casa, ou diante da sua família, ou diante das pessoas com quem você se relaciona, uma pequena atitude pode causar uma grande destruição no cenário de harmonia, no cenário de paz, que talvez você batalhou durante anos para construir. Às vezes são 20 anos, 30 anos de convivência, marido e esposa, e de repente uma simples atitude, um erro, um deslize, ou uma palavra maldita, acaba com tudo. Às vezes foram anos se esmerando dentro de um ambiente de trabalho, e de repente um erro, uma atitude errada, vai causar um grande problema, que poderá levar até mesmo a pessoa a uma demissão. Eu quero te dizer uma coisa: em Cristo Jesus, tudo é possível se reverter. Amém? E só em Cristo Jesus, só pela graça de Jesus, tudo é possível se reverter. E nós precisamos nos apegar a esta palavra. Agora, o que Jesus começa a tratar na mente dos seus discípulos é justamente a construção de um espírito de servo que eles ainda não tinham permitido ser construído dentro da mente e do coração deles. Cerca de 3 anos juntos, e eles ainda estavam pensando em ser melhores que os outros, em serem servidos pelos outros. Então, se você quer ter uma vida em harmonia com as pessoas, se você quer ter uma família em constante harmonia, crie em você, em primeiro lugar, crie em você mesmo um coração de servo. Se preocupe com o outro em primeiro lugar. Eu olho na carta aos Filipenses, lá no capítulo 4, aliás, a partir do capítulo 2, Paulo, o apóstolo, já estava tratando daquela igreja, lá na cidade de Filipos, acerca dos seus relacionamentos. A mesma dificuldade que Jesus Cristo teve com os seus discípulos, naquele momento em que eles se indignaram contra os 2 irmãos que quiseram ser melhores do que eles, lá na igreja em Filipos, os crentes filipenses também estavam passando por dificuldades. E Paulo, ouvindo falar sobre isso, Filipenses 4:2, ele faz na sua carta um pedido. Ele diz assim: rogo a Evódia e rogo também a Sintique, 2 mulheres,
estavam brigando dentro da igreja. E ele diz assim: rogo a vocês duas que pensem concordemente no Senhor, ou seja, que busquem um acordo, mas debaixo de uma orientação de Deus, ou debaixo do milagre de Deus, porque há situações que o acordo só vem com uma manifestação milagrosa de Deus. Há casos, irmãos, que a reconciliação só vai acontecer se houver uma intervenção milagrosa de Deus. E a gente aprende isso na nossa vida, nas nossas dificuldades. Às vezes a gente está orientando casais que estão passando por grandes dificuldades. O marido não acha que a mulher vai mudar. A mulher afirma, ele não muda. Às vezes acontece isso entre casais cristãos, e eu já ouvi até um disparate de uma mulher dizer: meu marido acho que nem é convertido, e ela o pré-julgou, coisa que também está fora dos padrões de Jesus. Só uma intervenção de Deus. E eu digo: você não crê num Deus a quem você serve? Você acha que Deus está disposto a ir com você até onde? Até onde a sua fé permitir. E quando você diz: eu tenho certeza que ele não vai mudar, você está dizendo: eu tenho certeza que Deus não pode mudar o coração dele. Isso é coerente? Não é. Quem tem fé em Deus e o conhecimento acerca de quem Deus é e do que ele pode fazer, vai até o fim dizendo: eu creio num Deus que tudo pode, que está disposto a fazer até mesmo o impossível acontecer a meu favor para mudar o quadro da minha vida. É isso que Deus quer ouvir de nós, irmãos. Palavras afirmativas que expressem um conhecimento acerca do coração do Eterno, que expressem uma nossa fé acerca de quem Deus é e do que Ele pode fazer a nosso favor. Nessa mesma carta aos Filipenses, capítulo 2, Paulo começa falando sobre isso. Ele diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito Santo, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. E aí Paulo diz assim no verso 3: nada façais por contenda ou por vanglória. Ele está apelando para os cristãos daquela igreja tomarem atitudes de servos. Ele diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um, olha que preciosidade Paulo diz, Filipenses 2:3, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Nós não podemos ser hipócritas, irmãos, achando que isso é algo fácil. Você conviver com essa realidade, que é uma necessidade, aliás, que é um imperativo de Deus na sua vida, achando que isso vai ser fácil, isso é hipocrisia. É difícil você olhar para o outro, considerando ele superior a você mesmo. É difícil você dar maior atenção ao outro do que para você mesmo. Mas é isso que a palavra de Deus nos coloca como um desafio. E olha como que esta palavra de Paulo, Filipenses 2:4, confronta com o pensamento da mãe de Tiago e João e dos seus filhos. Eles procuraram a Jesus para pedir alguma coisa que era boa para eles, independente do que iria acontecer com os outros. Eles disseminaram a discórdia, a contenda e a dissensão no grupo seleto que Jesus tinha escolhido para caminhar com ele. Às vezes é uma palavra tua que faz isso na sua família. Às vezes é uma atitude tua que não demonstra que você tem tido um coração de servo. É hora de você permitir que Deus trate o seu coração. Amém? E para permitirmos, irmãos, Deus tratar o nosso coração,
nós precisamos, em primeiro lugar, sermos pessoas humildes. Precisamos ser pessoas que creem que Deus existe, que pode fazer na nossa vida muito mais e mais além daquilo que nós podemos pedir ou pensar. No final dessa carta, Filipenses 4, verso 7, Paulo fala acerca de Jesus. Ele diz que eles deveriam ter o mesmo pensamento de Jesus, que se esvaziou de si mesmo, tomando uma forma de servo, e se fez semelhante aos homens. Jesus Cristo veio falar, ensinar, mas Jesus Cristo veio também fazer. É por isso que as nossas palavras só ganham força quando nossas atitudes demonstram e revelam, refletem aquilo que nós falamos. Há uma frase que diz que as palavras podem convencer, mas só o exemplo pode arrastar o outro. Palavras convencem, mas o exemplo empurra ou arrasta. Nós precisamos olhar para isso dentro da nossa vida. Dentro do conceito de serviço, ou de ser uma pessoa serva, irmãos, há uma última lição que eu quero extrair desse texto, que fala sobre ser uma pessoa grande. E nós aprendemos aqui que a grandeza de uma pessoa está na sua capacidade e vontade de servir. A grandeza de uma pessoa está na sua capacidade e vontade de servir. Servir a Deus e servir aos homens. Jesus diz no verso 26, Mateus 20, não é assim entre vós. Jesus repreendeu aquela atitude daquela mulher e daqueles homens. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. No conceito de Jesus, irmãos, o que significa ser uma pessoa grande? É justamente o contrário dos padrões da sociedade. Ser uma pessoa grande para Jesus não tem nada a ver com ser uma pessoa rica, não tem nada a ver com ser uma pessoa de poder, de status, não tem nada a ver com ser uma pessoa famosa e bem-sucedida. A sociedade prega isso. Existe um grande homem, mas o que ela avalia neste grande homem é o que ele tem, é o poder que está associado a ele, com o qual ele caminha, e é a sua fama, o seu sucesso. Mas no conceito de Jesus, um grande homem, uma grande mulher, são aqueles que conseguem assumir forma de servo, servir ao outro, ter o outro numa posição de grande estima, numa perspectiva de quem ama a Deus, amando também o seu irmão. E muitas vezes, queridos, nós estamos presos aos paradigmas mundanos, profanos, mesmo conhecendo a graça de Jesus. Muitas vezes nós estamos lutando atrás do dinheiro, atrás do poder e atrás da fama. Sabe o que Jesus falou lá em Mateus 19, 23? Dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E ele teve um relacionamento com um jovem rico que procurou para saber acerca da vida eterna. E Jesus sondou o seu coração e viu o apego que ele tinha aos seus bens, ao seu dinheiro. E falou assim, olha, você precisa fazer uma coisa, se desvencilha disso tudo. Vende tudo que você tem, distribui com os pobres e você terá um grande tesouro nos céus. Aquele jovem abandonou Jesus. A resposta disso, irmãos, nós vemos quando Paulo fala para Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 6, verso 10, ele fala assim, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E na busca, ou nessa cobiça, alguns transpassaram-se a si mesmo com muitas dores. Ou seja, as dores e os sofrimentos de muitas pessoas foram causados porque eles viveram para ganhar dinheiro. Eclesiastes 5:10 diz que quem ama o dinheiro, nunca dele se fartará. Quando nós olhamos a relação entre o evangelho e o poder, nós vemos a Bíblia mostrando que o rei Saul, por exemplo, foi rejeitado por Deus, justamente porque ele usou de maneira errada o poder que Deus tinha dado para ele.
Então, ser uma pessoa grande não tem nada a ver com ser uma pessoa de poder, uma pessoa poderosa. Com relação à fama e à glória, por exemplo, nós olhamos para a queda, para o fracasso de Salomão. Um homem que no início da sua vida andou juntinho com Deus, pediu sabedoria a Deus, ficou famoso, bem-sucedido, rico, poderoso. A nação de Israel se tornou uma das grandes potências econômicas daquela época. Os outros reis ofereceram suas filhas e ele foi casando com todas elas. E Deus tinha determinado para Israel: não casem com mulheres estrangeiras. A razão era porque aquelas mulheres traziam consigo os seus deuses. E para fazer alianças políticas e econômicas, Salomão transgrediu a sua aliança com Deus e ele fracassou. Então nós olhamos que a fama e o sucesso também não são reflexo da aprovação de Deus sobre nossas vidas. Eu quero concluir essa palavra, irmãos, dizendo que se nós não construirmos na nossa vida um coração de servo, de podermos olhar para Deus e para as pessoas como pessoas a quem nós devemos servir e não sermos servidos. Se nós não fizermos isso, nós também vamos fracassar na nossa vida aqui. Eu acho interessante que Jesus se colocou como exemplo. O último verso que nós lemos, verso 28, Mateus 20, diz assim: tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ou seja, Jesus estava falando dele mesmo. Ele mesmo sendo Deus, ele abriu mão da glória de ser Deus, veio a este mundo viver entre as pessoas falhas, viver entre os pecadores como nós, nos abençoou, nos ensinou a verdade acerca de Deus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele abriu um caminho da nossa reconciliação com Deus, ele apresentou a verdade acerca de Deus, e ele se ofertou, se ofereceu como servo. Nós também precisamos agir como Jesus. Ele não só serviu, mas ele também se doou pelos outros. Talvez se hoje você estiver passando por uma dificuldade grande na sua casa, na sua família, no seu casamento, na criação dos seus filhos, eu quero te dizer uma coisa dentro da palavra de Deus. Assuma a forma de servo como Jesus assumiu, na dimensão e na intensidade com a qual Jesus assumiu. E se sacrifique pela sua família, se sacrifique pelos seus filhos, pelo seu casamento, se sacrifique pela obra de Deus, e você vai ver que o Senhor se alegrará de ti, e que Ele não te abandonará em momento algum. Amém?